Já aconteceu com você de você estar em um momento ruim, se sentindo mal, cansado, estressado, desmotivado, triste, estava num estado mental ou emocional em que você não queria estar e você queria se sentir melhor? Imagine se você tivesse uma espécie de controle remoto emocional que, com um simples clique, te transportasse para um estado mental de felicidade, motivação ou calma, sempre que você quisesse. Parece algo de filme, né? Mas e se eu te disser que é possível, através de uma técnica chamada ancoragem emocional? Vamos descomplicar esse conceito, inspirado na programação neurolinguística, a PNL, e vamos mostrar para você como você pode aplicar na sua vida. Esse podcast foi feito com pedidos, através de pedidos de alguns clientes, porque é uma das técnicas que eu uso nos processos terapêuticos e que funcionam muito bem. Fica comigo até o final desse podcast, que eu tenho certeza que você vai ter um recurso muito importante para sua inteligência emocional. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora de carreira. O meu objetivo com os conteúdos deste podcast é te ajudar a ter uma melhor saúde mental, uma saúde emocional, desenvolvimento pessoal e também profissional. Agora vamos falar do tema de hoje. O que é, afinal, Sheila? Algumas pessoas perguntam. Ancoragem emocional. A ancoragem é uma técnica que ela vai conectar um estado emocional intenso a um estímulo específico, como por exemplo, um toque, ou um som, ou uma imagem, tá? Um estímulo, como se fosse um botão emocional para você apertar, para que quando for ativado, você reviva o estado emocional que você deseja reviver. É como ter uma capacidade de evocar a sensação de um abraço, ou a sensação de calma, ou uma sensação de euforia, sempre que você precisar se sentir assim. E como que funciona? Essa ideia vem de um experimento do cientista Ivan Pavlov. Esse experimento foi feito com cachorros e ele aprendeu a associar, os cachorros aprenderam a associar o som de um sino à comida, começando a salivar, a ficar, excitado esperando comida somente ao ouvir o sino. Então, o pesquisador pensou o seguinte: olha, chega um ponto que só o sino já lembra eles da comida, E eles sentem, salivam e ficam agitados como se a comida já estivesse ali à disposição. A ancoragem emocional vai utilizar esse mesmo princípio, mas com emoções e estímulos que a gente escolhe intencionalmente, tá? E daqui a pouco eu vou te dar o passo a passo para você fazer a sua própria ancoragem. E quando você pode usar a ancoragem? Para que você pode usar? Então, você pode, por exemplo, usar para melhorar o seu desempenho. Se você está muito nervoso, tenso, estressado, inseguro, antes de uma apresentação de resultados muito importante, você pode usar uma âncora de autoconfiança para se sentir mais seguro. Quando você estiver em momentos de ansiedade, muito agitado, você pode usar uma âncora para acessar os estados emocionais de calma e tranquilizar a sua mente. Você pode também usar quando estiver precisando de um reforço positivo. Você pode celebrar as suas conquistas, ancorando uma sensação de sucesso para motivar suas futuras ações. Enfim, você pode usar em qualquer momento. A gente ancora o tempo todo, mesmo sem querer. E algumas ancoragens, elas são sociais, Então, quando você, por exemplo, ouve aquele barulhinho, da tampinha da cerveja saindo, para aquela pessoa que gosta de beber uma cerveja gelada em um dia quente e associa aquele barulho e associa aquele gole a uma sensação de relaxamento, isso é uma ancoragem. Só que essa ancoragem ela foi sendo criada por repetição e por reforço social. Dentro da psicologia, a gente vai criar ancoragens intencionais para
alguns estados emocionais específicos. Então vamos aqui a um passo a passo. Você vai ver que não é tão complicado, embora exija alguns cuidados, e no ambiente terapêutico, como é um ambiente mais controlado, a gente consegue fazer isso com bem mais refinamento, digamos assim, né? O primeiro passo é você escolher o estado emocional que você quer ancorar. Então, Sheila, vamos trabalhar com uma demanda específica. Eu quero ter esse exemplo que você citou aí. Eu quero me sentir confiante, seguro, sentir bem na hora de uma apresentação para os diretores, por exemplo. Então, você vai, primeiro, pensar em uma emoção ou estado emocional que você quer sentir ou acessar facilmente no futuro. Olha, eu quero me sentir seguro e autoconfiante em apresentações. Você primeiro tem que fazer essa escolha, tá? Pode ser outras. Eu quero me sentir, nos dias que eu estiver muito sem energia, eu quero me sentir eufórico, agitado, animado. Pode também. Primeiro passo é você escolher como você quer se sentir. O segundo passo é você eliciar o estado desejado, né? O que é o eliciar? Você vai trazer à mente uma memória, ou você vai imaginar uma situação, ou você vai também viver uma situação específica, uma experiência real. Então, vamos dar um exemplo. Na clínica, eu trabalho muito com a imaginação ou a memória de estados emocionais. Então, eu pergunto para a pessoa assim: você quer se sentir seguro e confiante? Me conta então a última situação em que você se sentiu muito seguro e confiante. Você sentiu que tinha o poder. Essa pessoa vai me contando essa situação e eu vou conduzindo essa pessoa a uma lembrança dessa situação, né? Para que ela traga à mente o estado emocional que ela deseja sentir. E aí o ideal é que a pessoa se sinta imersa nessa experiência, se sinta plenamente na experiência. Algumas pessoas têm dificuldades de fazer isso com memórias e elas fazem em experiências reais. Uma das minhas clientes, por exemplo, eu fiz com ela um roteiro, dei a ela esse passo a passo e falei: olha, você se sente geralmente muito tranquila, muito segura, calma, né? Em um espaço em que você está na praia. Você já me contou isso, né? Então, você está indo viajar para a praia agora? Então, pega seus filhos, deixa com seu esposo um pouquinho, fica sozinho um tempo e faça uma meditação, sentindo a brisa, sentindo. E aí a gente vem no terceiro passo, que é, na hora que estiver vivenciando o estado emocional, intensificar esse estado emocional com imagens vivas, com sons claros, com sensações mais fortes, sempre acessando os seus 5 sentidos. Então, uma pessoa que quer sentir calma e sentir paz, por exemplo, ela pode fazer isso e ela sente isso na beira de uma cachoeira, por exemplo. Ela pode fazer isso sentada na beira da cachoeira, sentindo a brisa, ouvindo o som, sentindo os cheiros, sentada sobre a terra, por exemplo, ou dentro da água. Ou ela pode fazer isso acessando uma lembrança de quando ela estava lá. O importante é fazer essa espécie de meditação, calibrando e amplificando as emoções, permitindo se sentir, né? Sentir essa emoção novamente. Uma vez que a pessoa já está no estado emocional que ela quer ancorar, né? Ela primeiro precisa reproduzir esse estado emocional, ela vai instalar uma âncora. Tá? E o que é essa âncora? É um estímulo físico. Então, com alguns clientes meus, por exemplo, fazem um sinal, sabe aquele sinal assim do namastê, do yoga? Uma mão sobre a outra, baixando a cabeça. As pessoas fazem às vezes esse sinal, que é um sinal de calma, de tranquilidade, que já tem também muita ancoragem social, né? Mas você pode fazer como for. Tem uma cliente minha que associou com uma respiração específica, tem uma outra que associou com a cabeça erguida e os braços abertos. A questão é, você precisa instalar uma âncora no seu corpo,
no pico da experiência emocional, você introduz um estímulo específico, seja um toque em uma parte do corpo, seja um gesto, ou seja uma palavra, né? Tem uma cliente minha que ancorou com frases, né? Ela ancorou com as frases do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, né? Tem um outro que fez para estados emocionais de autoconfiança, ele ancorou nas frases eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Então ele trazia sensações, né? Ele lembrava das situações em que ele era muito bem sucedido, seguro, e repetia para si mesmo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E isso ia trazendo aquela experiência novamente. Então, para instalar a âncora, é preciso que você escolha esse toque, ou escolha essa âncora que você vai fazer, tá? Então, por isso é importante seguir um passo a passo. E eu fiz esse passo a passo com uma cliente, ela levou esse roteiro para a praia e instalou, né, na praia, e faço às vezes nas sessões esse passo a passo com os meus clientes, mas antes da gente começar, né, eu pergunto assim, que estado emocional que você quer sentir? Ok, então me conta um pouquinho qual o estímulo no corpo que a gente pode pôr, as duas mãos assim, ou os braços assim. Então a gente escolhe, né, o sinal que vai fazer bem no início, para na hora eu conduzo, né, a meditação, eu conduzo a pessoa para ela se sentir, na hora que ela está naquele estado emocional mais intenso, eu falo com ela, agora instale a sua âncora. Ela vai lá e faz aquele gesto que ela escolheu no início, ok? Então perceba que não é tão complicado. Ouvindo esse podcast, você já consegue fazer, tá? Eu vou deixar um artigo no site também com esse passo a passo bem descritinho. Para quem gosta de ler, funciona melhor, né? O quinto passo é testar a âncora. Então você vai se distrair por um momento, você vai fazer uma outra coisa, você vai falar sobre um outro assunto, vai sair desse estado emocional, da hipnose, digamos assim, e depois vai lá, vai apertar aquele ponto que você escolheu que ia apertar, ou vai falar a frase que você falou que ia falar, e vai perceber como você se sente, né? Você vai perceber, olha, de fato, é só fazer esse gesto que eu já me sinto mais calma, é só falar essa frase ou assumir essa postura que eu já me sinto mais calma, porque assim você evoca a sensação que você queria instalar, ok? Uma coisa que é bem importante, eu gosto de dizer para os meus clientes também, é para reforçar a ancoragem sempre que tiver oportunidade. Então, a pessoa que fez uma ancoragem, por exemplo, tem uma cliente minha que a ancoragem dela é apertar o dedão direito na palma da mão esquerda e fechar, né? Então, quando ela faz esse gesto, eu estou apertando o meu dedo direito, o meu dedão direito, né, o polegar, na palma da mão esquerda e fecho bem fechadinho e faço meus exercícios de respiração, é porque eu estou me acalmando, né? Quando ela faz esse gesto, ela já entende que criou essa ancoragem. Sempre que ela tem uma oportunidade de estar em um lugar que a deixa calma, com uma música, com uma experiência na natureza, ou com uma meditação, ou ela numa situação de massagem, por exemplo, ela está bem relaxada, bem calma, ela vai lá e aperta a mesma âncora, porque aí ela está ali fortalecendo o estado emocional positivo, né? Então, a ancoragem emocional, ela funciona muito bem. Vou te contar aqui uma história que pode talvez até parecer com a sua, com um exemplo de como aplicar a ancoragem. Essa história é de Ana Clara, num escritório movimentado, no coração de uma cidade grande, vivia uma vida super agitada, muito estressante, fazendo várias tarefas ao mesmo tempo, procurava estar sempre tranquila, passava uma imagem de tranquilidade, mas era uma pessoa, na verdade, muito estressada e ansiosa. Uma vez, em um estado emocional de extrema ansiedade, ela, no centro da cidade, ela ficou perdida. Ela teve uma espécie de tonteira, ela não sabia onde ela estava. Por algum momento ela falou, meu Deus, onde que eu estou? O que eu estou fazendo aqui? E ela se perdeu.
E naquele momento ela falou, não, eu estou tendo uma crise de ansiedade, eu estou tendo um ataque de pânico, deixa eu acessar aqui a minha ancoragem, que eu aprendi na terapia, que vai ficar tudo bem. E aí ela fez a ancoragem dela, que era, no caso, um gesto de namastê, fez os exercícios de respiração e foi dizendo para ela que ela estava segura, que ela estava calma, que aquilo ia passar, e foi lembrando das situações em que ela se sentiu calma, se sentindo tranquila. Aquele estado emocional negativo foi passando aos poucos, ela foi voltando ao normal e foi se sentindo melhor. Pense comigo, esse é um exemplo de como a ancoragem emocional pode te socorrer em qualquer situação difícil, ok? Eu espero que você tenha entendido que a ancoragem emocional é uma maneira prática e acessível de gerenciar as nossas emoções, os nossos estados emocionais internos, acessar bons sentimentos em maus momentos e que você tenha aí entendido que você pode ter muito mais controle emocional, você pode ter muito mais equilíbrio utilizando essa técnica. Espero que você tenha gostado desse episódio, tenha sido esclarecedor para você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que essa é uma técnica que vai ajudar muita gente. Um abraço para você, me siga também nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi, e até o próximo podcast.